Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar uma palavra explicativa, amém? Vamos meditar aqui na palavra de Deus, mas antes disso, eu quero estar fazendo aqui uma breve oração antes de compartilhar. Eu vou lendo e eu vou falando aqui para todas vocês, mas antes disso, eu quero te perguntar se você está bem, se você estiver bem, coloca aqui, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então vamos lá que eu quero aqui compartilhar essa palavra. Vamos orar antes, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para todo sempre. Amém. Amém? Irmãs, a palavra ela se encontra aqui em Mateus capítulo 2, versículo 19, que vai dizer assim: eu vou lendo e eu vou falando. Amém? Vou fazer diferente, eu vou lendo os versículos e vou falando. Capítulo 2, a partir do versículo 19, olha só. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino, sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Olha só, irmãs. Herodes morreu. Herodes havia dado uma ordem para encontrar Jesus. Ele deu uma ordem, irmãs, que matassem todos os meninos. Olha só, irmãs. Todos os meninos que nasceram, ele deu uma ordem. E ele ainda aqui, irmãs, ele usou de espírito do engano, viu? O Herodes aqui, ele usou de espírito do engano, porque no capítulo 2, no verso 7, no versículo 8, ele fala: e enviando-os a Belém, olha só, os homens, né? E enviando-os a Belém, disse: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu possa ir adorá-lo. O espírito do engano, né? Esse Herodes. Mas ali, Herodes morreu. Jesus ali deu uma direção para José. O Senhor Deus deu uma direção ali, né? Melhor dizendo, para José. O Senhor nosso Deus falou para José que José deveria de sair daquela região e ir para uma outra região. Mas, estrategicamente, nós precisamos entender os tempos e os modos e buscar em Deus qual é a atitude que nós precisamos ter naquele momento. E aqui ele fala, né? Herodes morreu e o anjo apareceu em José em sonho. Mas Deus fala em sonho, Deus fala na palavra, Deus fala como Ele quiser e quer, irmãs. Tem pessoas, lamentavelmente, que não crê que Deus ele fala em sonho. Eu já ouvi isso, que isso é besteira, olha, irmãs. E professando uma fé cristã. Irmãs, essa pessoa não conhece Bíblia. Então, o próprio Deus vai aparecer para José em sonho e vai falar: agora, Herodes morreu. Pega o menino, pega a promessa e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram todos os que atentavam contra a vida do menino. Olha, irmãos, outra coisa aqui também que eu quero falar para você que está aqui.
Deus, quando Ele tiver que falar algo que vai mudar vidas, Ele vai falar com cabeça. Viu? Ele vai falar com o líder, o cabeça, irmãos. Deus aqui falou com José. Por que Ele não falou com Maria? Ele falou com Maria antes. Que ela iria dar luz a um filho do Altíssimo, que ele seria grande, o Salvador. Antes ele falou com Maria, que Maria iria conceber. Mas José, nesse inteirinho, duvidou. Ele ficou pensando, será mesmo que ela está grávida do Espírito Santo? Que negócio é esse? Olha só, irmãs, naquela época não tinha nem DNA. Olha só, irmãs, será? Mas a Bíblia diz que ele intentou secretamente deixá-la, pensando mal da Maria. Foi, Raquel, foi. E ali em sonho, olha só, em sonho Deus fala, não, José, pode aceitá-la, porque o que dela é gerado realmente é do Divino Espírito Santo. Então, irmãs, ele ali, ele aceitou. Mas nesse texto aqui que eu tô lendo, Deus vai aparecer em sonho a José. Mas quando Deus tiver que falar algo, você que é a mulher que está aqui me ouvindo, Deus fala algo com você, você contesta e fala para o Senhor, Senhor, fala com meu marido. Se é algo da casa, se é algo da família, se Deus falou com você, Deus vai falar também com o teu marido, porque Deus não é Deus de confusão, irmãs. Deus não é Deus de confusão. Irmã Raquel, Deus não é Deus de confusão, amada igreja. O Deus que nós servimos é um Deus que Ele faz tudo certo. Então, se Deus falou algo com você, que é a esposa, você vai falar com o Senhor, Senhor, se realmente é de ti que o Senhor está falando aqui para mim, fala com o meu marido. Irmãs, e é óbvio que Deus vai falar com o marido, porque Deus não pode invalidar a sua palavra. Outra coisa, irmãs, assuntos relacionados à igreja, ministério, Deus vai falar com um pastor, irmãs, da tua igreja, ou a pastora, o líder, a líder lá da tua igreja. Viu? Deus vai falar com ele. Então aqui, Deus vai dar uma ordem, uma direção. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressaram para a terra de Israel. Ele obedeceu, está aqui no versículo 21. Ele obedeceu o que Deus falou para ele em sonho. Pegou o menino, a promessa, a esposa, né, Maria, e regressaram para a terra de Israel. Então, houve aqui uma atitude de obediência. Tem um momento de esconder a promessa, ninguém fica sabendo. Olha, irmãs, às vezes nós nos antecipamos e não é bom a antecipação. Às vezes o algo não está nem concretizado, você já sai falando, abrindo a boca para todo mundo, falando. Daqui a pouco aquilo dá tudo errado. Olha que vexame, que situação difícil. Aí fica todo mundo cobrando. Mas vem cá, você não falou? Olha, irmãs. Mas vem cá, você... Irmãs, espera se concretizar. Ah, Deus falou que vai abrir uma porta de emprego para mim. Aí fala para todo mundo. Deus falou. Aí você vai lá, faz a entrevista, já fala para todo mundo. Não tá nem certo, mas já chega já falando para irmãs. Entra energias desnecessárias.
espere lá, vai lá, passa, começa a trabalhar para uma semana, 2 semanas, 3 semanas ou 3 meses, né, que é o período. Aí sim, não precisa nem falar, as próprias pessoas irão ver. Infelizmente, irmãs, acontece isso. E aqui, irmãs, olha o que aconteceu. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, ele morreu, irmãs, e ele teve vários filhos. Se eu não me engano, foram 3 ou 4. Ele pegou cada um dos seus filhos e mandou reinar em cada região para dar sequência ali o governo. E Arquelau era um dos filhos de Herodes. Então, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia, olha só, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas por divina advertência, prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Então, olha, Deus não vai deixar você e nem eu entrar em situações que possa comprometer a promessa. Irmã Raquel, Deus não irá permitir com que você e eu venhamos a entrar em situações que venham comprometer a promessa. Porque Deus, irmãs, deu um sonho. Não se espante que nos próximos dias Deus lhe dê um sonho, viu? Deus lhe deu um sonho. E por divina advertência, revelação, Deus fala. Você vê lá no livro de Atos, né? Onde ali o apóstolo Paulo vai falar, olha, ninguém dessa embarcação vai morrer. Porque um anjo me apareceu de noite e falou que a embarcação ela vai acabar, vai a pique, mas nenhuma alma irá se perecer. Então, da mesma forma que Deus revelou no passado, Deus irá te revelar e me revelar, nos revelar. E ali, irmãs, ele foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, e ele será chamado que Nazareno. Então ele foi lá para aquela cidadezinha de Nazaré. Nazaré também era uma aldeiazinha, ela era pequenininha, não tinha muitos habitantes, a população lá era pouca. Mas tudo isso para cumprir a profecia que Deus havia usado os profetas no Antigo Testamento. Amém? Guarda essa palavra, receba essa palavra, guarda aí na tábua do teu coração, nesse dia que se chama hoje. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu agir, pela tua manifestação. Senhor, vai dando vitória ao teu povo, à tua igreja, que está aqui, Senhor, comigo, ouvindo essa palavra. Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, pelo teu agir, pela tua graça, pela tua manifestação, Senhor. Abençoa a vida desse irmão, dessa irmã que está aqui ouvindo, Pai, a tua palavra, porque essa palavra não é minha. Senhor, e muito obrigada pelo teu agir, pela tua manifestação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Se você concorda ou discorda, coloca aqui embaixo nos comentários. A paz do Senhor. E, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui, irmãs, compartilhar uma palavra. Essa palavra é uma palavra explicativa, eu vou lendo, eu vou falando sobre um assunto de muita importância também. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto.
Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãs? Sabe que essa palavra ela se encontra aqui em Jó, capítulo 1, no verso 8, que diz assim: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem, olha só, íntegro e reto. Mas Jó, ele tinha esses atributos. Jó, ele foi um homem, né, em uma sociedade patriarcal. Uma curiosidade aqui, viu, irmãs? O livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, viu? Não foi Gênesis não, viu, irmãs? Vai pesquisar aí, pesquisa aí que vocês vão... São curiosidades, né, que a gente vai lembrando. Mas o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Depois você pesquisa aí. Tem uma Bíblia, se eu não me engano, acho que é a Bíblia de Jerusalém. Tem uma Bíblia, ou é a Bíblia de Jerusalém, ou é a Bíblia, tem uma Bíblia que foi escrita em ordem cronológica. E lá está o primeiro livro, que é o livro de Jó. Uma curiosidade, né? Ele foi escrito em um hebraico tão arcaico que já nem existe mais esse hebraico. Que foi escrito o livro de Jó. Mas por que então botaram Gênesis como princípio lá, né? Mas isso foi colocado didaticamente ali, porque era o início do mundo, a origem, então ficou, né, como princípio, então foi colocado Gênesis. Mas o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Em uma época, irmãs, 4.000 anos, 4.000 anos e meio, por aí, que foi escrito esse livro aqui que eu tô lendo, que eu li aqui esse versículo. Então você tem uma raridade aí nas suas mãos, viu? Cuide da sua Bíblia. Cuide mesmo, ó, cuide da sua Bíblia, viu? Cuide da sua Bíblia. Ó, irmãs, não fica botando celular em cima da Bíblia. Oi, irmãs, vamos ter respeito com a Bíblia, irmãs. Isso aqui é a palavra de Deus. Mãe, gente que pega o celular, eu tô com o celular aqui. Em nome de Jesus, não faça isso não. Pega o celular, bota assim, ó. Faça isso não, faça isso não, faça isso não. Isso aqui é livro santo. Isso aqui é livro santo, minha irmã. Pega celular e bota em cima da Bíblia. Em nome de Jesus. Eu, Marca, tá radical nesse sentido, eu sou. Mãe, isso aqui é livro santo, irmãs. Não coloca nada em cima da Bíblia. A Bíblia tu pode botar em cima do celular, tu pode botar a Bíblia em cima de outros livros. Mas, irmãs, pessoas morreram por causa dessa palavra aqui, irmãs, para chegar até nós. Mães, tem gente que joga um monte de figurinha. Não, eu tô abrindo esse parênteses aqui porque já tem tempo que eu venho falar e eu acabo esquecendo. Figurinha dentro da Bíblia. Aquele monte de convite, irmãs. Joga tudo dentro da Bíblia. Você colocar uma fotografia, porque você vai lá para oração e vai botar lá no cesto de oração, é uma coisa, irmãs. Você tem um papel de um pedido de oração que você anotou. E você também que faz aí teus pedidos no papel, não fica só fazendo pedido não, ora também, viu? Mas ó, eu lembrei disso agora. Cuida da tua Bíblia, viu? Cuida da tua Bíblia. Irmã, isso aqui homens morreram. Para essa palavra chegar até nós, irmãs.
passaram apuros. Mas como que é isso, irmãs? Pessoas morreram para que o evangelho chegasse até nós. Você vai lá naquele coliseu lá, que tem até hoje lá em Roma. Aqueles teatros, irmãs, eles riam da morte dos primeiros cristãos lá, irmãs. Leões famintos. Mas aquele lugar está lá até hoje. É um anfiteatro assim, né? E aquela arena lá é um teatro mesmo, uma exposição. E as pessoas riam, se divertiam, os leões comendo pessoas. Eu não sei que graça que é isso, irmãs. E diga-se de passagem, eles deixavam os leões com fome durante vários dias para que o leão destroçasse mesmo ali a sua vítima. E o leão que Daniel foi jogado lá na cova dos leões era mais ou menos esse tipo de leões. Eles eram deixados vários dias com fome para comer mesmo ali a carne, a pessoa que fosse lançada ali. Mas uma grande prova disso aí também, porque quando tiraram o Daniel e jogaram as pessoas ali, os leões, comeram aquelas pessoas. Outra coisa, irmãs, que eu tô me lembrando aqui, crianças brincando com Bíblia. Então, assim, irmãs, isso também é reverência, viu? Esse livro santo aqui, irmãs, passou muitos anos. Pessoas morreram para que esse livro santo chegasse até mim e você. Então eu vejo às vezes certas coisas que nos entristecem, mas aqui esse canal eu falo. Olha, irmãs, vamos lá. Então a palavra do Senhor vai dizer que Jó, ele era reto e íntegro. Mas a retidão e a integridade vai muito além de 4 paredes de uma igreja. Envolve toda a nossa conduta conosco, com aqueles que estão ao nosso redor, irmãs. Integridade. Integridade é você comprar sabendo que você vai ter condições de pagar. Integridade é você combinar algo com alguém e ali você cumprir com a tua palavra. Integridade é você ter o compromisso, irmãs, com a verdade. Não, eu vou comprar, mas tá aqui o dinheiro. Nem ficar devendo. Já falei aqui que a dívida traz um peso no mundo espiritual. Eu conheci uma pessoa, que aquela pessoa falou assim pra mim, irmã Raquel, eu não tinha integridade não. Eu andava pela rua e quando eu sabia que ali estava fazendo cartão de crédito, eu ia lá fazia o cartão de crédito, usava todo o limite do cartão de crédito, mas já sabendo que eu não ia pagar, porque eu não tinha condições, eu não trabalhava, então eu já fazia de propósito. E assim o meu nome foi sendo sujo, meus créditos foram fechando, ela falando. Ela dizendo. E ali ela falando, ela dizendo que ela tinha esse problema, até que ela ficou assim devendo a muitas instituições financeiras. E ela falou que teve um dia que o próprio Deus desceu na terra e tratou com ela, para ela parar com isso. São pecados que mancham a nossa vida espiritual, material, financeira. Isso daí, irmãs, vai comprometer a tua autoridade no mundo espiritual. Compromete, irmã Raquel, compromete a nossa vida no mundo espiritual. Mas a espiritualidade não é somente você levantar as mãos, dar glória, um aleluia, falar línguas estranhas, entregar visão e revelação para os outros, para as pessoas. Não, irmãs. Integridade, espiritualidade, é isso também, você comprar sabendo que vai pagar. É você dar a palavra ali
Falar que vai fazer, vai lá e faz. É você fazer o possível para não se utilizar de mentiras, porque mentiras mancha a vida espiritual da pessoa. Mancha, irmã Raquel, mancha a vida espiritual do obreiro, da pessoa. A dívida, a mentira, seja mentira grande ou mentira pequena. Mães, integridade, tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratado. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa que eu respeito muito, né? E a pessoa estava falando assim, para que você vai atender o telefone se você sabe que você não pode pagar aquela dívida naquele momento? Porque os bancos ligam, né, cobrando e tal. E ela falando, né, a pessoa falando, é uma mulher, para que você vai atender se você sabe que você não tem dinheiro naquele momento ali, que Deus ainda vai te abençoar? Para que você vai atender, irmãs? Eu falo aqui para vocês, irmãs, de experiência própria, não façam isso. A pessoa que te ligou, que ali tem uma pessoa, ali tem um ser humano, ali tem um trabalhador. Mas Raquel, não tenho dinheiro. Atende-lhe e fala, eu não tenho dinheiro, eu tô sem trabalho, ou eu ainda não tenho condições, eu não estou podendo no momento, eu estou com muitas dívidas, eu estou organizando a minha vida financeira, mas no futuro próximo eu vou ter condições, eu vou entrar em contato com você. Vai já, inclusive, profetizando. Atende a pessoa, fala com a pessoa. Mães, você acha que Deus não olha isso não? Você acha que Deus não vê isso não, irmãs? Ali tem um pai de família, uma mãe de família, às vezes é uma mãe sozinha. Atende. Alô, alô. Ah, aqui é do banco, a senhora tá com uma dívida? Sim, eu sei. Quanto mesmo que tá a dívida? Conversa com a pessoa. Conversa. Dá atenção, conversa, dá uma posição. Não, nesse momento eu não posso. E ali você fala realmente os motivos. Eu não posso porque eu tô com outras prioridades, eu tô dando prioridades. E você fala. Mas eu tenho intenção de pagar. Irmãs, isso até, ó, Deus fica lá do céu, assentado sobre o alto sublime trono, só olhando. É, irmã Raquel? É, irmãs. Isso é integridade. Isso é integridade. Mas nesse momento eu não posso. Mas tem gente que não atende, distrata as pessoas que estão lá do outro lado, fazendo o serviço delas. Isso é uma falta de integridade. Ó, pessoas, você comprou coisa aí do homem que vende aí na tua porta. Que tem alguns lugares que tem aquele homem, né, que passa com a carrocinha. Aí o paneleiro, o homem das panelas, o paneleiro. Aí você comprou, fulano, tal dia o senhor vem aqui. Mas o homem vai lá e você manda falar que não tá, irmãs. Manda a criança, ensinando a criança a mentir. Olha, moço, minha mãe mandou falar que ela não tá, não. Mas, como que é isso aí? O homem às vezes vem lá do norte, paga uma passagem de ônibus para ir lá para o norte, nordeste, para trazer mercadoria. Aí ele vende por um outro valor para tirar o lucro dele, que é o trabalho dele, então ele compra, né? Geralmente São Paulo tem uma rua aí, né, que vende coisas bem baratinhas. Brás, acho que é isso, é o Brás. Aqui é a Rua da Alfândega, Senhor dos Passos, né? Lá no Central. Compra as coisas baratas para revender. Irmãs, olha só, pessoa. O homem chega aqui, o homem não tem um trabalho, o homem vai trabalhar, né, de paneleiro, de porta em porta. Trabalhador digno ao salário do trabalhador. Aí a pessoa coloca um outro valor ali para tirar a sua comissãozinha, que é o seu ganha-pão ali. Irmãs,
Aí você compra, você já tá apertado, com medo de falar não, compra, mas sabendo que não vai poder pagar. Tal dia o senhor vem, mas já sabendo que não vai ter, o homem vem. Fica batendo lá na tua porta, você nem atende, ou quando atende, manda falar que não tá. Irmãs, isso é falta de integridade. Isso é falta de integridade. Mente, fala às vezes que não tem, mas vai lá fazer unha, cabelo, sobrancelha lá, aquela sobrancelha, né, preta lá, né? Que eu nem sei que nome que dá aquilo, que aquilo... Vamos deixar isso do lado de lado. Irmãs, aí Deus lá do céu fica só olhando. Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Vai nada, irmãs. Aí outro dia o homem vem de novo, irmãs, e a pessoa fica ali, ó. Meu Deus, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Está na palavra de Deus. Isso é falta de integridade. Deus lá do céu fica só olhando. Então, irmãs, aquela irmã, ela falou para mim, irmã Raquel, olha, uma vez, Deus falou muito comigo, sabe, irmã Raquel? Eu falei, irmã, olha, eu tinha esse problema aí. Ela mesmo foi falando. Eu comprava, já sabia que eu não ia pagar. Usava os cartões de crédito, usava os boletos, usava os carnês, fazia as compras. Quanto que tem aí? Comprava coisas já sabendo. Deus não abençoa. Então Jó, ele era reto, íntegro e sem integridade. Falou que vai ligar, liga. Pessoas te ligou, você não quer falar, fulano, eu te atendi aqui, mas eu posso falar com você em um outro momento? Olha que coisa linda. Irmã, olha, eu te atendi aqui, mas eu não estou me sentindo bem, eu posso falar com você em outro momento? Tal dia assim, irmãs, olha a diferença. Deus não abençoa esse tipo de gente, não abençoa, irmãs, não abençoa. Isso tudo conta no reino de Deus. Isso tudo conta em uma vida com Deus, irmãs. Não é só ministerial, não. Isso conta numa vida com Deus. Isso mancha a tua vida espiritual. São brechas pequenas, né? Tidas como pequenas. Pecados. Que isso mancha, mina a tua autoridade espiritual. Parece que não, mas mina. Você está devendo lá e a pessoa não se programa para pagar as dívidas, mas gasta com outras coisas que poderia ser lidada ali de uma outra forma. Então, irmãs, isso tudo além de bloquear a prosperidade, a vida financeira da vida de pessoas, sabia disso? Bloqueia. Então, a integridade... E, irmã, esse tipo de pessoas assim, Deus não abençoa. A pessoa fica passando ali aquela situação até fica ali, não sai daquilo dali. Nível é só aquilo ali. Irmã Raquel, é só aquilo dali. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado. A integridade envolve muitas coisas, íntegro e reto, retidão. Já pensou, irmãs, o vexame que a pessoa passa, vai expulsar um demônio, e o próprio demônio fala, você? Olha aí o vexame. Você? Esses dias eu estava vendo aqui um pastor, né? Botou aqui no Facebook. Ele está um pouco afastado, esse pastor, mas eu creio que vai chegar a hora de Deus resgatá-lo com mão forte. Esse pastor, ele está vendendo telefones celulares, né?
Ele é um jovem, irmãs. Irmãs, ele botou lá no Facebook um rapaz lá que comprou um iPhone com ele, não pagou mais de 2.000, irmãs. Ele pegou, foi lá pro YouTube falar lá. Olha, mas se vocês encontrarem esse rapaz aí, ele comprou comigo, não me atende o telefone. Irmãs, olha que situação, não me atende o telefone. Eu já fui lá na igreja onde ele diz que congrega. Irmãs, e o rapaz lá, irmãs, Deus não abençoe esse tipo de gente que fica fazendo isso com pessoas. Deus não abençoa. Olha, mas a integridade, ela envolve boa reputação, que as pessoas ficam olhando. As pessoas ficam olhando, ficam observando a sua conduta, o seu proceder. Raquel, fico olhando a conduta, o proceder. Me lembrei aqui de uma situação, né? Eu me lembrei aqui de uma situação e eu me lembro que tem um mercadinho aqui, né? E eu fui lá para comprar um álbum. E chegou lá, irmãs, eu fui abrir a carteira, eu não tinha dinheiro ali da carteira. Olha só, irmãs, não tinha o dinheiro ali vivo em espécie na carteira. Aí eu fui pegar o celular para fazer uma transferência ali bancária, mas o celular, eu tava com outro celular. Olha só, irmãs, aí eu tava com outro celular, eu tenho 2 celulares. Esse aqui que eu gravo, esse aqui só do YouTube, e tem um outro, né, enfim, que é até o que eu leio aqui, né, os comentários. E durante muitos anos eu fiquei com esse celular e eu gosto dele até hoje, eu gosto desse celular também. Eu sei que não tinha internet, não tinha dinheiro ali para pagar a moça. E a moça, irmãs, que eu já conhecia ela e ela também já me conhecia, ela falou assim: "Ô irmã, não tem problema não, se a senhora tá sem dinheiro", eu meio assim envergonhada, né, para pagar lá o mistério. Mercadinho aqui na minha rua, irmãs. Abriu lá uma vendinha pequenininha, mas lá é tudo tão arrumadinho, irmãs. Tudo tão organizado. Que a primeira vez que eu entrei lá, eu falei: "Nossa, mas quem foi que arrumou isso aqui? Quem é o dono disso aqui?" Ela: "Sou eu." Aí deu os parabéns, tudo organizado, irmãs. Lá tem quase tudo, né? Aí, irmãs, aí ela falou assim: "Ô irmã, então não se importe não, a senhora leva aqui o meu celular, quando a senhora chegar em casa e for lá pro seu Hi-Fi, a senhora faz a transferência." Eu falei: "Ah, tá." Aí eu fiquei pensando assim: nossa, ela confia. Olha só, irmãs, eu fiquei pensando assim: nossa, ela confia. Ela realmente confia, achando que eu... Irmãs, eu vim para casa, paguei, fiz a transferência, não abri nem a embalagem do negócio. Cheguei em casa, a primeira coisa fui e fiz a transferência financeira para aquela moça, para aquela irmã. E pasmem todas vocês, irmãs, esses dias, né? Ela começou a frequentar a igreja onde eu frequento. Leva lá sua família, seus filhos. E eu fiquei pensando assim: Jesus, se eu não fosse esse tipo de pessoa que eu sou hoje, se eu fosse uma pessoa espertalhona, como tem muitos por aí, com que cara agora que essa irmã, eu iria olhar para essa irmã e ela não ia se sentir segura para estar congregando. Deus levou ela lá, né? E ela está congregando. Imagina, irmãs, se eu não houvesse tido esse tipo de atitude de integridade, como tem muitos: "Não, pode deixar que eu vou te pagar, eu vou e tal." Mas a pessoa some. Eu faço isso para não chorar, irmãs, porque, irmãs, isso aí, mancha a vida de uma pessoa. Não, pode deixar que não sei o que Irmãs, a pessoa some. Não dá satisfação, aí tu liga. Irmãs, Deus vê isso. E eu fiquei pensando assim, né? Que lá na igreja, né, graças a Deus,
Eu tô lá, né, fazendo o serviço da obra do Senhor, ali na oração, na intercessão. Lá eu trabalho na oração, na intercessão. Irmãs, com que expressão que eu olhar para essa irmã, se eu tivesse alguma falha nesse sentido aí da integridade, irmãs, olha, que eu não sabia, né? Quer dizer, irmãs, olha só, não ia ter, e imagina que péssimo testemunho, irmãs. Então eu tô falando, eu lembrei disso aqui agora, irmãs, Deus olha tudo isso, ser fiel no pouco. Olha, irmãs, ser fiel no pouco. Deus está lá do céu só olhando, só observando. Só observando. Então Jó ele era reto e íntegro. E nós estamos sendo observados. Se você tem alguma experiência para contar, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero ler. Paz do Senhor. Deus abençoe. Oi, gente, a paz do Senhor. Tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra aqui, uma palavra revelada, digamos assim, uma palavra breve, sucinta, que eu creio que tem endereço certo, que são os nossos corações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu quero aqui compartilhar uma palavra que se encontra em Mateus 17, no versículo, eu vou ler o 17, né, alguns versículos, até o versículo 9. Mas antes disso, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, ó Pai, da morte e do mal, não temerei, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém, irmãs? A palavra do Senhor aqui em Mateus 17 vai dizer assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Tem coisas que Deus ele fala abertamente com todos, com a multidão e com os discípulos. Mas outras revelações, Deus ele vai chamar à parte somente alguns. Entendeu? Existem situações que Deus ele fala abertamente para um grande número de pessoas, e outras revelações ele falava para os 70, outras revelações para os 12 e agora outras revelações para 3. Então, olha aqui o que a palavra do Senhor fala. Os conduziu em particular a um alto monte. Deus não revela tudo para todo mundo não, irmãs. E irmã Raquel, Mas Deus não revela tudo para todo mundo não, irmãs. Os segredos do Senhor é somente para aqueles que o temem. Irmãs.
o particular de Deus, certas revelações divinas, não é para todo mundo não, irmãs, porque nem todos estão naquela mesma elevação espiritual, estão em condições de receber. Então, se você está aqui nesse vídeo, olha, eu quero aqui te parabenizar, porque você é um homem e uma mulher de Deus, que Deus já tem te revelado e vai te revelar mais ainda os segredos dele. Como assim, irmã, que é os segredos? Irmãs, são revelações, revelações, revelações do que vai acontecer. Revelações do que vai acontecer. Irmãs, olha, uma das revelações que Deus ele nos dá, muita gente se atribulou com essa pandemia, mas outros descansaram em Deus, que Deus já havia falado. Então o texto vai dizer aqui, e transfigurou-se diante deles. Olha, ele se revelou diante daqueles três, Pedro, Tiago e João. E o seu rosto resplandeceu como o Senhor, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Se prepare que nos próximos dias Deus vai se revelar de uma forma sobrenatural. Que a forma como você está acostumada a ver o Senhor, você vai ter uma outra visão de Deus. Deus não quer que nós venhamos a viver no raso. Deus, ele sempre nos convida a mergulhar, a uma profundidade, a um outro nível, a um outro patamar de intimidade com ele, irmãs. Porque o Deus que nós servimos, ele é relacional. E olha aqui, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com eles. Aí agora vai aparecer Moisés, que simbolizava ali as tábuas da lei, a própria lei, a palavra, a lei. Porque Moisés, ele era também um profeta, tá? Moisés foi um juiz, foi um profeta, um legislador. E depois ele vai se tornar um exímio orador, irmãs. E vai aparecer Elias. Segundo comentaristas, a tradição vai dizer que Elias simbolizava aqui agora já um ministério profético. Olha aqui Jesus se revelando, irmãs. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, olha a impulsividade, ó. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, é que estarmos aqui se quiser, ó. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Pedro, irmãs, ele tem muito de nós. Aliás, nós temos muito de Pedro, corrigindo. Todos nós na palavra do Senhor. Ó, nós temos muito de José, nós temos de Ruth, nós temos muito também, irmãs, de Pedro, temos de Paulo. E ali você vai, Deus vai falando de acordo com essas histórias bíblicas, de Davi. Irmãs, você acha que essas histórias sagradas, porque é de inspiração divina, tá aqui não, irmãs. Cada um de nós, hoje aqui nesse contexto, temos um pouco de Pedro. Olha a impulsividade. E ele vai dizer aqui, ó, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu.
E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Deus falando com o filho. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, escutai-o. Você está escutando o Senhor? Você está ouvindo o Senhor? Você tem se deleitado na palavra do Senhor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei, eu me manifestarei nele, ou a ele em algumas traduções. Eu falei aqui da palavra, irmãs. Como que você diz que não tem tempo, mas fica 2 horas num negócio lá de Netflix? É o Flix? Mas tô rindo aqui que quase que não saiu o nome. É Netflix que se fala. Fala pra mim. Deus está falando, escutai. Você tem escutado a palavra do Senhor? Tem. Alguns aqui vão escutar, mas outros aqui já estão nesse nível de intensidade. E você tem ouvido a voz de Deus. Deus tem se revelado e vai se revelar de uma forma sobrenatural nos próximos dias. Creia. E olha o que ele fala aqui, ó. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seu rosto e tiveram um grande medo. Olha que revelação, irmãs. Olha que revelação. E ele vai dizer aqui, aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhas medo. Porque é o sobrenatural, irmãs. Essa palavra, nossa, ela é sobrenatural. A palavra de Deus, ela é o sobrenatural, irmãs. E ele fala aqui, ó, e descendo eles, ó, e erguendo eles os olhos, versículo 8, ninguém viram senão a Jesus. Agora com os olhos naturais. Não viram Moisés, não viram Elias, irmãs, foi uma visão, algo ali sobrenatural. E ele aqui vai dizendo, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Deus já te deu visões e revelações. Alguns aqui Deus vai dar visões e revelações. Mas o Senhor fala, minha filha, meu filho, quando eu te der, você fecha a boca. Não conte para ninguém. Não fale para ninguém dos mistérios que eu estarei te entregando. Não conte para ninguém os mistérios que eu estarei te entregando. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O nosso grande mal é quando Deus ele nos fala um algo, ele nos entrega uma palavra e nós abrimos a nossa boca e contamos para A, para B, para C. Não, irmãs, Deus já está falando aqui, ó, não conteis a visão a ninguém. A ninguém. Amém? Guarde essa palavra aí, ó, na tábua do teu coração. E fala aqui para mim, irmã Raquel, eu não vou contar para ninguém a visão. Deus abençoe, fique na paz. Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui, irmãs, compartilhar uma palavra reveladíssima da parte do Senhor para o meu, para o seu, para os nossos corações, nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é a Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Antes de compartilhar aqui a poderosa palavra de Deus, eu quero aqui fazer uma oração. Vamos orar, né? Vamos falar com Deus.
Ele que é o dono da palavra, Ele é a própria palavra, amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãs? Graças a Deus. Vamos lá, né? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Mateus 17, amém, irmãs? Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os convidou em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, né? 3 casas. Um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Olha, irmãs, eu quero ficar aqui, né? Eu quero ficar aqui nesse versículo. Essa palavra aqui, irmãs, fala que Jesus, vamos aqui nos contextualizar primeiro, né? Jesus aqui, irmãs, ele vai ter uma conversa com Pedro, e ali ele vai falar, né? Pois te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus aqui, irmãs, também, ele vai falar sobre a sua morte pela primeira vez. Ele falava assim, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Isso está aqui no capítulo 16, no verso 21, que diz: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Jesus vai alertar. E por que eu estou falando isso aqui antes de entrar na palavra? Porque, irmãs, Jesus ficou 3 anos e meio andando com eles falando: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quando Jesus morreu ali, foi preso, muitos saíram, abandonaram Jesus. E Jesus já tinha falado. Saíram. Nós não podemos esquecer, mas daquilo que Deus fala.
Nós não podemos esquecer daquilo que Deus está falando. Anota no caderno que Deus falou a teu respeito. Anota. Anota em um caderno. O que Deus está falando. Se você tem dificuldade de gravar, né? Eu tenho um pouco de dificuldade. Tinha, né? Que eu profetizo que eu não vou ter mais depois desse vídeo. Então é bom você pegar e anotar tudo. Anotar, irmã Raquel, anota. E ali, irmãs, o que aconteceu ali, nesse cenário? Aconteceu que Jesus foi pego, foi preso e muitos correram. E depois desse advento, Jesus vai alertar falando o preço do discipulado. E logo depois disso, Jesus aqui, 6 dias depois disso tudo que eu falei, uma semana depois, 6 dias depois tomou Jesus Pedro, Tiago e João. Olha só, irmãs. Pedro, Tiago e João. 6 dias depois, em particular, a um alto monte. Irmãs, tem pessoas aqui. Primeiro eu vou falar que a palavra, eu vou entregar o que Deus está falando aqui. Olha, irmãs. Jesus se revelou, houve aqui a transfiguração de Jesus. Ele se revelou somente para 3. Jesus se revelou somente para 3. Deus se revelou de uma forma especial e sobrenatural somente, irmãs, para esses 3 aqui. Algumas coisas Deus falava abertamente para a multidão. Outras ele falava para os 70. O fato que ele enviou, né, de 2 em 2. Outras revelações ele falava para os 12, denominados 12 apóstolos. Revelações mais profundas ele só mostrou aqui para esses 3. Então, os segredos do Senhor, certas revelações de Deus, não é para todos. A mensagem da salvação salvífica é para todos, que Cristo morreu para todos. Mas certas revelações, níveis de revelação, irmãs, não é para todos. Quem está entendendo aí? Oi, irmã Raquel, os segredos do Senhor é somente para aqueles que o temem. Deus não fala com quem está na carne, revela segredos para quem está na carne. Não, amada igreja. Então eu quero falar aqui para você que está aqui nesse vídeo, agora eu cheguei aqui na revelação. Para você que está aqui nesse vídeo, algumas pessoas Deus irá se revelar daqui a uma semana, de uma forma sobrenatural. Outras pessoas, nos próximos dias, Deus vai se revelar de uma forma sobrenatural. Irmã Raquel, 6 dias depois tomou Jesus Pedro, Tiago e João em particular. Deus vai te dar revelações, níveis de revelações que não é para todos. Não é para todos, não é para todos. Não é para todos. Não é para todos.
Não é. Não é, irmã Raquel? Não é. Não é. Mas revelações fortes não é para todos, é só para discípulos. E não basta ser discípulo, tem que estar próximo, tem que ter intimidade, tem que ter proximidade. Então chamou em particular um alto monte. Irmãs, já tem até um tempo que eu não vou para o monte. Eu não sei se você tem hábito de ir para monte. Se você quiser ir para o monte, você vai para o monte. Mas eu não tenho ido muito, né? Eu não tenho ido. Mas você pode fazer do seu quarto o seu monte. Existe um mistério no monte mesmo, viu, irmãs? E eu não quero entrar aqui nesse mérito. Mas se você não puder e não quiser, tem nada de mal. Mas você vai fazer aí do seu quarto, do seu cantinho aí do seu quarto, o seu monte. Ou daquele lugar, né, lá na sala, o seu monte. Na beirada daquele sofá, o seu monte. E ele chamou em particular e ele se transfigurou. Mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês que estão aqui. Existem determinadas situações que Deus se revela de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Tá igual lá uma vermelho, né? Aquilo ali foi um sobrenatural. Aí tem pessoas que ficam falando, porque o mar vermelho é assim, porque o mar vermelho é assado. Mas, porque na época a cheia, não tinha cheia no mar vermelho, tava muito... Mas, ficam falando coisas, querendo falar coisas naturais, de fatos sobrenaturais. O que Deus fez ali naquele mar vermelho, irmãs, para o povo passar a pés enxutos, que a Bíblia diz. Não tem como, irmãs. Não tem como. Mas tem gente, teólogos, que fica querendo falar, não, porque naquela época, mas não né? Não tem condições, irmãs. Querendo explicar irmãs, tem coisa que não tem como explicar. E vai acontecer um fato aí que você não vai ter como explicar, é o próprio Jesus se transfigurando, se revelando de uma forma sobrenatural na tua vida, na minha vida, que eu também estou tomando posse aqui dessa palavra, irmãs. E a Bíblia diz que o rosto dele se resplandeceu como o sol, e as vestes se tornaram brancas como a luz. Olha, irmãs, ele se revelando a sua divindade. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. As naturezas, elas são completas, porém distintas. Ele era 100% homem e ele é 100% Deus. E ele ali,
Você vê aqui a divindade, tá? A divindade. E nós, seres humanos, nós temos uma parte que é espiritual. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. O espírito, irmãs, nosso, mesmo depois da morte, ele continua existindo no plano da eternidade. A matéria fica aqui nessa terra, viemos do pó e do pó, pá, né? Pá, essa matéria, essa pele, né? Pá. A alma, que são as emoções, e o espírito volta para onde? Para Deus. E nós temos uma capacidade, irmãs, através do nosso espírito e da fé, o ágia, trazer à existência aquilo que não existe. Nós temos essa parte de chamar a existência, de invocar. Isso é muito realizado através da oração. Aí tem pessoas que falam a lei da atração, que aquilo você atrai. Você chega a um nível de consciência, de transcendência, irmãs. Mas Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. E aqui ele se revela a parte dele como Deus. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Moisés vai representar o quê, irmã Raquel? Moisés aqui, irmãs, ele vai representar a letra, a antiga lei, a lei. Que não é, né? Como é que eu posso dizer? Eu falei antiga no sentido do Antigo e do Novo Testamento. Mas é a lei. É a lei, a palavra de Deus. A palavra de Deus não passa. Ela é verdadeira do Gênesis ao Apocalipse. Jesus, quando vê, ele vai dar uma nova roupagem para a letra. Ele vai falar, ouviste os antigos, porque a tradição era oral, era passada de pai para filho, a palavra. Porém, eu vos digo, ó, ele vai dar uma nova roupagem, mas é a mesma. Eu não vou nem ficar entrando muito nisso aqui, irmãs, que surgem aí situações. E Elias como ministério profético. E ali Pedro tomando Jesus à parte. Olha, irmãs, esse Pedro aqui, vou falar aqui. Cada um de nós temos um pouco de Pedro. Cada um de nós temos um pouco de José. Cada uma de nós temos um pouco de Maria. Cada um de nós temos um pouco de Ruth, de Débora. Irmãs, a palavra, Davi. Cada um de nós também temos um pouco de Saul, que precisamos estar atentas e obedecer. Viu, irmãs? A palavra está aqui, serve para nós. Para cada um, Deus fala de uma forma, de um jeito. Por isso que ela é viva e eficaz. Amém, irmãs? E aqui, tomando a palavra, Pedro tomando Jesus e falou, ó, vamos fazer aqui uma cabaninha, um tabernáculo, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias, estando ele ainda a falar. Tem gente que fala, irmãs, e nós precisamos vigiar com a nossa palavra. Olha, irmãs, eu dos tempos para cá eu tô falando pouco e eu quero falar menos ainda. Eu tô falando assim só o necessário. E eu ainda sinto que eu ainda tenho que diminuir mais ainda. Eu tenho que falar do necessário, eu só tenho que vir aqui e falar no YouTube. Eu não sei também se é porque eu já falo bastante aqui, né?
e vou falar o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Mas, irmãs, tem gente que fala. Sangue de Jesus tem poder. Emenda um assunto no outro. E às vezes, irmãs, isso é até demônio, viu? O demônio dá importância. Você que tem problemas em... Irmãs, eu já fui assim, viu, irmãs? Eu já fui assim. Até que eu fui discipulada por uma mulher, uma irmã, a matriarca. E ela falou assim, e pasmem todas vocês, irmãs, ela ali na direção do Espírito Santo, eu tinha esse pecado, esse algo. Ela não sabia disso porque ela não convivia comigo. Eu tinha ali só uns tempos com ela, né, aquele tempo, mas ela não convivia comigo. E uma vez ela falou assim, Raquel, pessoas que falam muito precisa do governo do Espírito. Leia a palavra, que a palavra vai te dar limite. Irmãs, na verdade, eu nem sei se ela sabia disso, eu creio que ela sabe de muita coisa. Mas pessoas que falam desenfreadamente, sem freio nenhum, irmãs, isso é demônio da importância. Já que você fala tanto desenfreado, vai orar e ali você fala assim pro Senhor, fala tudo pro Senhor. Eu vou falar, irmãs, eu já mudei muito e eu quero mudar e eu desejo mudar mais ainda. Eu tenho falado pouco e eu quero falar menos ainda, irmãs. Só quero vir aqui no YouTube e falar aqui com vocês. Mas eu percebo ao longo dos anos aqui que cada vez mais eu tenho falado pouco e é pouco mesmo. Existem alguns benefícios quando você fala pouco. Ué, Raquel, Se vocês quiserem, né, que eu fale um pouco sobre isso, eu posso falar. Mas esse Pedro aqui, mas falou numa hora que às vezes que não tinha que falar, mas não tinha que falar. Ó, eu tô me lembrando de um Provérbios. Em Provérbios vai dizer que a língua do justo, do sábio, é como prata escolhida. As pessoas que menos têm respeito em uma situação são aquelas que mais falam. Ninguém quer ouvir aquela pessoa, irmãos. A palavra vai dizer, olha, irmãs, eu já melhorei. Eu tinha isso, irmãs. Isso era uma questão espiritual, junto com carência emocional afetiva. Isso também pode ter origem emocional, como no meu caso também era tudo junto. E lendo a palavra jejum, um dos jejuns que eu fiz naquela época foi jejum para eu poder ter percepção de mim mesma. E a palavra foi dando limite. Mas olha como eu melhorei, irmãs, ao longo desses anos e ali o meu discipulado com ela. Como eu melhorei, irmãs. E ali eu tenho falado pouco. E agora eu tenho aprendido a falar menos ainda. E ao longo dos anos eu tenho percebido falar menos ainda. Menos ainda. Sempre tem menos para falar. Sempre pode falar menos. Eu acho que isso tem assim, porque eu falo já muito aqui, né? E é fabuloso, porque você percebe situações que comumente você falando você não perceberia. Atitudes, gestos, comportamentos. Eu tenho de tudo. Tudo não, quase tudo. Corrigindo. E esse Pedro aqui, irmãs? Esse Pedro... Olha, irmãs, tem uma palavra, viu? E outra... Olha, irmãs... Uma vez eu li um livro, li em algum lugar, que as pessoas que menos falam são as que mais têm a dizer... Mas, ó, e Pedro aqui foi falar numa hora inoportuna. Como diz, né, aqui, nada a ver. Nada a ver, mas... Ele falar aqui de algo que... natural...
Deus ali se revelando de uma forma sobrenatural e ele ali falando de coisas naturais. Vamos fazer aqui uma cabana. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Deus, né, com a sua glória. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado. Deus falando, irmãs. A glória de Deus, irmãs. E agora, Deus vai falar, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Deus falando, este é o meu filho amado. Deus falando. O que Deus fala de mim, de você, hein? O que o Senhor tem falado? Bem. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para você que está aqui nesse vídeo, Deus tem pensado bem de você, de mim e de você. Glória a Deus. Porque essa palavra aqui, irmãs, somente era para os 3. Esse mistério, esse milagre, esse sobrenatural é somente para alguns e pouquíssimos alguns, irmãs. Não é para todos. Não é para todos. Não é. Não é, não é. Não é para todos. E a Bíblia agora vai dizer, irmãs, a palavra do Senhor. Deus vai falar, escutai-o. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é, irmãs, a própria palavra. Ele é a própria palavra. E a Bíblia agora vai dizer, irmãs, e Deus vai falar, escutai. Irmãs, ó, se não for pela palavra, seremos enganados. Tanta coisa que tem aqui, que a gente escuta, que às vezes, irmãs, são... Eu creio que a palavra certa é sofisma. O que é isso, irmã? O sofisma é uma mentira disfarçada de verdade. Tem gente que faz assim um emaranhado, um negócio, aí mistura na palavra de Deus e manda pro povo, como se... Mas o negócio tá tudo esquisito ali, irmãs, é emaranhado e a pessoa vai comendo aquilo dali como se aquilo fosse verdade. E na verdade não é, irmãs. Não é. Quer ver algo que não é verdade? A pessoa falar, pregar que Deus está em todos os lugares. Irmãs, Deus não está em todos os lugares. Se fosse assim, Deus estaria lá no inferno. Deus não está, irmãs, lá. Deus, na sua onisciência, ele tem conhecimento de tudo. Uma pessoa que está sendo morta agora, Deus está lá naquele lugar? Tá não, irmãs. Mães, aonde Jesus entra, onde Deus entra, o ambiente, tudo muda. Mas ele, na sua onisciência, ele sabe de tudo que acontece. Mães, Deus está em todos os lugares? Tá nada, irmãs.
em uma reunião religiosa que professa vários deuses, que tem até derramamento de sangue. Deus está ali, irmãs? Não está não, irmãs. Mas aí a gente ouve, bom, isso aí tá esquisito. Passa batido, mas irmãs, para não sermos enganados, tem que meditar nesse livro da lei. Josué 1 vai dizer, medita, Josué, nesse livro da lei, para que prosperes em toda a tua jornada, em toda a tua caminhada. Não te mandei eu ser forte, corajoso. Medita nesse livro de dia e de noite, porque farás prosperar a tua jornada. O cinto se aperta. Se aperta. Mas olha, nessa pandemia podemos perceber quem realmente confia em Deus e quem não confia. Mas, se você confia mesmo, você vai estar como? Na sua. Vai ficar na sua. Senhor, me guarda, me cobre com teu sangue. Irmãs, pessoas entrando em desespero, irmãs. Desespero, irmãs. Então é a palavra. Deus está falando, escutai, e os discípulos ouvindo isso caíram sobre seu rosto e tiveram um grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. A visão, o algo que Deus vai te dar nos próximos dias, será algo tão sobrenatural, aquilo que você vai viver, que não é para você ter medo, temer. Não é. Jesus está falando, não tenhas medo, não temeis. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus. A ninguém viram senão a Jesus. Vai ser algo assim, ó. E a Bíblia vai dizer, a ninguém, ó, e descendo eles do monte. Será um tempo, é um algo só entre você e Deus. É um algo só entre você e Deus. E outra coisa, irmãs, se Deus tiver que se revelar com você e mais outras pessoas, Deus vai saber a quem se revelar nos mistérios. Deus não fica se revelando pra gente que é fofoqueira, não, irmãs. Gente que fala demais. Olha que não sei quem está espalhando para todo mundo. Não, irmãs. O nosso grande mal é que muitas das vezes Deus fala algo conosco. E aqui não foi sozinho, tinha mais pessoas. Até para essas pessoas, se Deus preparar para estar do teu lado, serão mulheres, irmãs de oração discretas. Olha, irmãs, eu vou falar aqui, esse povo aqui do canal é um povo que eu creio que se identifica muito com a irmã Raquel e não é um povo, é um povo muito amadurecido e não é um povo fofoqueiro. Não é, eu creio. E se você tá chegando aqui agora, você tem problemas com a língua? Oi, irmã Raquel, eu tenho problema sim com a minha língua. Então se corrija, fala com Deus. Tá? Fala com Deus, porque isso é pecado. Tem gente que fala demais. Irmãs, uma vez uma pessoa falou assim pra mim, irmã Raquel, ela chorando, irmãs. Deus realmente mudou a vida daquela irmã. Ela, eu não sei, mãe, se ela fez jejum. Eu creio que ela deve ter tido algo ali muito sobrenatural com Deus, irmãs. Porque ela falou assim, irmã Raquel, eu quero pedir muito perdão ao Senhor. Eu tenho que corrigir minha vida, os meus pecados. Eu falei, irmã, Ela falou, eu falava da vida de outras pessoas. Eu inventava fofoca. Olha.
E não tem nada de mal, viu? Mas o importante é você se reconhecer e pedir a Deus. Ó, Isaías tinha problemas com a língua. E nem é tudo, irmãs, que se sabe que tem que ficar passando para frente. Porque você fala uma coisa, daqui a pouco aquilo chega lá na frente de forma distorcida. E ali, irmãs, o que aconteceu? E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Aquilo que Deus nos dá, irmãs, muitas das vezes não é para ficar falando. Não é. Não é para ficar falando. Não é. O que Deus vai fazer, o que Deus já começou a realizar, os mistérios de Deus. Não, irmãs. Guarda para si. Amém? Toma posse dessa palavra revelada, guarda aí na tábua do teu coração. Que Deus abençoe sua vida, paz.